Vamos lá, galera, mais um vídeo aí. E a ideia então é o seguinte: eu vou estar falando aqui alguns conceitos do que a gente trabalha dentro de geografia. Tem alguns vídeos que trabalham esses conceitos de uma maneira mais específica, você pode estar procurando aí, mas eu vou tentar trabalhar de uma maneira bastante rápida aqui os conceitos de alguns dos instrumentos que a gente estuda dentro de geografia, que vai ser justamente o espaço geográfico, que é todo o a transformação do espaço natural causada pelo homem, é a relação homem-natureza, é o espaço geográfico, as transformações que o homem causou no espaço natural cria o espaço geográfico, certo? Que é o principal conceito mais abrangente dentro de geografia que a gente vai estar falando. A gente tem o conceito de paisagem, que é basicamente tudo aquilo que os nossos sentidos conseguem captar em determinado momento, que a nossa vista alcance. Então, estou observando uma paisagem com elementos naturais, uma paisagem com um rio, com. Lógico que essa paisagem pode se transformar ao longo do tempo, já que lá, quando a gente falou do espaço geográfico, justamente ele vai, quando acontece as transformações que o homem causa ao longo da história no espaço, a gente vai ter as alterações das paisagens, a gente pode sempre estar comparando as paisagens e as transformações que ocorreram no espaço através da vista das paisagens. Se a gente comparar fotos de antes e depois, em determinados momentos, quando uma indústria chegou em determinado lugar e quais são as consequências e alterações nas paisagens que aquela indústria causou, por exemplo. A gente tem também o conceito de lugar, que basicamente o ambiente em que a vida acontece, onde existe a reprodução da vida e é onde você adquire apego, é onde o cotidiano acontece, é onde as relações acontecem pessoais em uma constante. A definição de lugar. Estado, muitas vezes você vê lá texto e você vê escrito lá que o presidente é nosso chefe de Estado. E aí você vai lá e, pô, mas Estado não é Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais? Então, olha só. A palavra Estado, ela vai ter várias definições dependendo do contexto. Por exemplo, a água ela pode estar no estado líquido, sólido, gasoso, é o Estado. A gente tem o Estado Unidade de Federação. A gente tem Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. A gente tem o Estado Maior. O Estado Maior é a forma como a sociedade se organiza politicamente, promovendo então o presidente como chefe de Estado de um país. Então, essa forma que a sociedade se organiza politicamente, ela cria o governo, como é o caso aqui no Brasil, que a gente tem o poder legislativo, executivo, judiciário, e como eles criam e executam as leis criadas para a nossa convivência aqui, que a gente vai ter que respeitar, o que acontece se a gente não respeitar, a criação de instituições de educação, a criação de instituições prisionais, enfim, um montão de situações que a gente pode estar entendendo em relação a, a Estado. Então, forma como a sociedade se organiza politicamente, criando governo. Esse governo, então, ele vai fazer acordos, esse Estado vai fazer acordos políticos com outros estados para estabelecer justamente o que vai ser o país. O país, então, ele é determinado, é um território delimitado por fronteiras políticas através de acordos políticos. E esse território é a base física onde esse Estado está exercendo soberania, aonde as leis e as regras criadas pelo Poder Legislativo e executadas pelo Poder Executivo, julgadas pelo Judiciário, vão estar acontecendo, vão estar valendo. Então a gente vai ter, obviamente, leis que vão ser diferentes de um país para outro, de um estado maior para outro, já que a forma como a sociedade se organiza politicamente é diferente de país para país. A nação é o coletivo humano que vai estar possuindo características comuns. Nem sempre a nação ela vai ter um território e um estado em que ela vai estar abrigada. Muitas nações elas estão espalhadas aí no território. Elas não possuem território, estão no território de outras nações, podemos dizer assim.
A gente tem, por exemplo, os ciganos, a gente tem, por exemplo, os curdos. Os curdos, eles não têm um país, eles lutam pela construção do Kurdistão. E aí, enquanto não tem o Kurdistão, eles estão espalhados e seguindo as regras de outros países, estabelecidas pelo Estado de outros países. Regras que muitas vezes não são compatíveis com os seus hábitos culturais, com o seu pensamento enquanto nação, já que nação, como a gente está vendo aí, é o coletivo humano que possui características comuns como a língua, os hábitos culturais, a religiosidade. Então, às vezes, as leis estabelecidas para um determinado grupo não são muito bem aceitas por outro. É por isso que a gente vê de vez em quando, ao longo da história aí, emancipações, a criação de novos países e a alteração dos mapas, justamente porque um determinado grupo se considera diferente de outro e quer promover um território onde as suas leis e regras é que sejam estabelecidas, onde eles vão criar o seu próprio Estado, certo? Então aí a gente carimbou alguns conceitos aí, em breve a gente vai ter outros conceitos para serem trabalhados, como por exemplo o conceito de região, ao longo aí das nossas pequenas videoaulas. Dessa vez eu consegui ser um pouquinho mais sucinto e estamos aí apenas em 6 minutos, alguns vídeos foram a 10 e eu gostaria de fazer esses vídeos mais compactos. Então textos e exercícios no Google Classroom, tá? Para os meus alunos e para aquele aí que está aqui no vídeo somente para aprender e ter um pouco mais de conhecimento, você também pode estar lá pedindo para entrar no grupo do Facebook, onde vai ter textos e outros vídeos de outros profissionais de geografia, de história e sociologia, por exemplo, também. Vários assuntos vão estar sendo comentados no grupo Geografia em Foco, Professor Leandro, certo? Então, gente, até o próximo vídeo aí. Valeu, fui!